Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de C voltada para as competições de informática. Hoje eu trouxe um problema chamado Jogo da Vida, que além de ser uma questão da primeira fase da UBI do ano passado, ele é um problema muito famoso e difundido no cenário da programação. Então, todo programador em algum momento vai ter que resolver o jogo da vida, tipo um ritual de passagem, sabe? Chega a cair, inclusive, em entrevistas de emprego, naquelas que tem prova prática, onde você tem que resolver alguns exercícios na frente do entrevistador. Então, por causa disso, eu tomei a decisão, e provavelmente essa vai ser a única vez que isso vai acontecer, de resolver esse problema tanto em C quanto em Python, para que independentemente da linguagem que você estude, você tenha uma oportunidade de verificar uma solução desse problema aqui. É, Vamos lá então, como eu falei, esse é um problema que caiu na UBI do ano passado, a fase um, tanto no nível 2 quanto no nível sênior. E o enunciado, do jeito que ele foi apresentado na OBI, diz assim: O jogo da vida de Conway é um processo de simulação, conhecido como autômato celular, criado pelo matemático britânico John Conway para reproduzir, por meio de uma matriz, processos de mudança em grupos de seres vivos. As regras do jogo indicam como a matriz é modificada a cada passo. Os valores da matriz em um determinado passo são coletivamente chamados de estado do jogo. Mais especificamente, o jogo acontece em uma matriz quadrada n por n, ou seja, com n linhas e n colunas, na qual cada célula está viva, representada pelo número 1, ou morta, representada pelo número 0. Para simular o próximo estado do autômato, para cada célula calculamos o seu número de vizinhos vivos. Duas células são consideradas vivas se elas são adjacentes diagonalmente, horizontalmente ou verticalmente, ou seja, uma célula pode ter até 8 vizinhos, e decidimos se a célula estará viva ou morta no próximo estado, de acordo com as seguintes regras. Se uma célula morta possui exatamente 3 vizinhas vivas, ela vira uma célula viva. Se uma célula morta possui uma quantidade de vizinhas vivas diferentes de 3, ela continua morta. Se uma célula viva possui 2 ou 3 vizinhas vivas, ela continua viva. Se uma célula morta, não, se uma célula viva, desculpa, possui menos que 2 vizinhas vivas, ela morre. Se uma célula viva possui mais que 3 vizinhas vivas, ela morre. Toda célula fora da matriz é considerada morta, ou seja, células fora da matriz nunca afetam a quantidade de vizinhos vivos de alguma célula. Observe que as regras são aplicadas em todas as células simultaneamente. Isso aqui é importante, a gente vai voltar nisso aqui depois. Uma vez a cada passo. Dada uma matriz, que representa o estado inicial do jogo em um inteiro positivo Q, sua tarefa é determinar o qésimo estado do jogo de acordo com as regras descritas acima, ou seja, o valor de cada célula da matriz após Q passos do jogo. A figura abaixo mostra um exemplo de jogo em uma matriz 5 por 5 e seus estados para diferentes valores de Q. Células vivas são representadas com a cor preta e células mortas são representadas com a cor branca. Então, nesse exemplo aqui, a gente começa com o estado inicial, e aí, o Q1 é esse estado, depois de eu aplicar as regras do jogo, vai virar isso aqui. Aí o Q2 é o Q1, depois que eu aplicar as regras do jogo, vai virar isso aqui. E o Q3 é o Q2, depois de aplicar as regras do jogo, e assim sucessivamente. A primeira linha contém dois números inteiros, n e q, representando respectivamente o número de linhas e colunas da matriz e o número de passos a serem simuladas. As próximas n linhas contêm n caracteres cada. O jésimo caractere da iésima linha representa o estado inicial da célula na linha i e coluna j. Caso o caractere seja zero, a célula naquela posição inicia o jogo morta. Caso o caractere seja 1, a célula inicia o jogo viva. O seu programa deverá imprimir n linhas, cada uma contendo n caracteres. Na iésima linha, o jésimo caractere deve representar o qésimo estado da célula na linha i e coluna j. Caso a célula esteja morta, o caractere deve ser 0. Se ela estiver viva, o caractere deve ser 1. O tamanho da matriz sempre vai estar entre 1 e 50. Sempre vai ser uma matriz, ou seja, 1 por 1 ou 50 por 50. E aí o jogo sempre vai pedir pra gente simular entre 1 e 100 gerações. Certo? Bom, a primeira coisa então pra desmistificar aqui nesse enunciado é essa sopa de letrinhas, né? N por N, J, I, iésima linha, jésimo caractere, qésimo estado. O que é tudo isso, né?
Bom, se a gente for olhar no exemplo de entrada, a gente vai ver que é muito mais simples do que parece. O que acontece é o seguinte, ó. É, se a gente quiser ser bem técnico, a gente pode considerar que cada uma dessas linhas aqui, como elas fazem parte da mesma matriz, né? Tudo isso aqui é o estado do jogo. Então, tecnicamente, ele vai vir todo fracionado. Mas eu gosto de pensar o seguinte, ó. A entrada está dividida em duas partes. Essa primeira linha aqui, que tem 5 e 3, vai dizer pra gente qual é o tamanho, quais são as dimensões do estado do jogo, tanto em quantidade de linhas quanto em quantidade de colunas, certo? E aí esse segundo número, que no caso é 3 aqui, é quantas gerações a gente vai simular. Aí beleza, a segunda parte da entrada é todo o resto. E é o estado do jogo. Então tudo que tá aqui a gente vai guardar na mesma matriz, que é o estado do jogo, certo? E aí a saída, que ele falou pra gente que são N linhas com N caracteres que representam o QESmo estado do jogo. O que é isso? Bom, eu gosto de pensar também como se tudo isso aqui fosse uma coisa só e fosse o estado do jogo depois de simular tantas gerações, certo? Inclusive, se vocês forem ver, se vocês analisar aqui, ó, esse estado do jogo inicial, escrito com 0 e com 1, comparar com esse desenho aqui do enunciado, vocês vão ver que é a mesma coisa, né? Olha só. Primeira linha são 5 células mortas. Segunda linha é uma célula morta, seguida de 3 vivas e uma morta. Vamos ver no enunciado aqui, ó. No exemplo, desculpa. 5 zeros, ou seja, 5 células mortas, certo? Aí logo abaixo, uma célula morta, um zero, seguido de 3 uns, então são 3 células vivas, seguido de um zero, e assim por diante, certo? Então o primeiro exemplo é sair disso aqui, como Q é igual a 3, eu quero simular 3 gerações, que nem tá feito aqui, e eu quero vir parar nesse desenho aqui, ó. Que se vocês forem ver, também bate com o exemplo de saída, certo? Então todo esse papo sobre Jésimo, Iésimo, Qésimo, só quer dizer o quê? Eu vou receber o meu estado inicial do jogo, eu vou aplicar as regras do jogo tantas vezes, vou parar em algum estado e eu quero mostrar isso, certo? Essa é uma maneira bem mais é, bem mais fácil, né, de entender essa entrada e essa saída. Então, primeiramente, a gente vai receber dois números inteiros, que são o tamanho da matriz e quantas gerações a gente vai simular. Beleza, e aí depois disso a gente vai receber o estado do jogo, certo? O estado do jogo ele vai ficar guardado numa matriz, que por otimização eu vou guardar como uma matriz de char. E as dimensões dessa matriz são tamanho da matriz, certo? No caso o n, que a gente está recebendo aqui. Ele é n por n. É uma matriz quadrada. E aí, beleza. Então, para cada linha que no caso é o primeiro a primeira coisa que eu vou indexar aqui no estado do jogo, eu vou pegar uma quantidade de colunas igual ao tamanho da matriz. Certo? Para cada linha, e eu vou ter uma quantidade de linhas que é igual ao tamanho da matriz, eu vou pegar uma quantidade de colunas que é igual ao tamanho da matriz, que essa matriz aqui é quadrada. E aí eu vou dizer o seguinte, então.
o estado da célula na linha tal, coluna tal, vai ser o caractere que eu tô recebendo, ou seja, pode ser 0, pode ser 1, certo? Mas vai ser muito melhor para eu tratar depois esses valores e calcular a quantidade de vizinhos se as células mortas eu guardar no meu estado do jogo realmente o número 0 e não o char 0. E para células vivas eu guardar realmente o número 1 e não o char 1, certo? Porque se a gente for olhar, por exemplo, para essa célula aqui, ó, esse 0 do meio da primeira linha. Quem são os vizinhos dele? Os vizinhos dele são isso aqui, que eu tô delimitando de vermelho. Aí, ó. Tirando ele mesmo, né? São essas 5 células aqui, 2 zeros e 3 uns, certo? Os 1 significam que a célula está vivas, então essa célula aqui ela tem 3 vizinhos, certo? E 3 também é a soma do estado de todos os vizinhos dele, certo? É 0 mais 0 mais 1 mais 1 mais 1 dá sim, dá 3. Beleza? Dá 3. Ou seja, se eu guardar o estado de cada célula como realmente o número 0 ou o número 1, ao invés de caractere 0 e caractere 1, para eu calcular futuramente quantos vizinhos cada célula tem, isso é importante é, para eu aplicar as regras do jogo, que as regras do jogo são aqui, elas dependem de a célula estar viva ou morta e depende de quantas vizinhas a célula tem, certo? Para eu colocar os vizinhos da célula, é muito melhor se eu guardar como número. Então tudo que eu faço para pegar o char 0, transformar no número 0, é subtrair de char 0, né? Da mesma maneira, se eu pegar o char 1, dividir pelo char 0, eu vou ter o número 1. Então beleza, eu recebi o estado do jogo. Agora, eu quero aplicar as regras do jogo para cada célula do meu jogo. Então, de novo eu vou fazer charlinha e coluna. Vou copiar isso aqui, inclusive. Só para economizar tempo. Então, novamente, eu vou iterar por todas as células do meu estado do jogo. Mas agora, ao invés de estar definindo os valores, no caso, ao invés de estar recebendo do usuário, eu vou olhar para o estado de cada célula. Vou guardar aqui no meu char estado célula. E aí eu quero aplicar as regras do jogo em cima dessa célula para definir se no próximo estado ela vai estar viva ou morta. Certo? Mas antes de eu fazer isso aqui, eu tenho que levar em consideração aquela parte lá do enunciado que eu falei para vocês guardarem, que é o seguinte, ó. Observe que as regras são aplicadas em todas as células simultaneamente. O que quer dizer simultaneamente? Quer dizer o seguinte, ó. Se... Eu vou pegar essa célula aqui de exemplo. Esse que tá branquinho quer dizer que ela tá morta. E aqui, se você for pegar a mesma coordenada no Q1, ela tá viva, certo? Ela foi de morta pra viva. Por quê? Por causa que ela tem 3 vizinhas vivas aqui, certo? Então ela vai ser viva na próxima geração. Mas repara que essa célula aqui, ó, que tá do lado dessa aqui, na próxima geração, ela vai ser morta. Certo? Por que ela vai ser morta? Se essa célula que tá antes dela vai passar a ser viva. É porque ela só vai ser viva na próxima geração. E eu quero que essa célula aqui, eu conte os vizinhos dela, considerando que a célula anterior ainda tá morta. Certo? E aí, se essa aqui tá morta, então essa aqui tá morta também, essa aqui tá morta. Aí tem 2 vivas. 2 vizinhas vivas não é suficiente para ela passar a ser viva. Continua morta. Então, ao mesmo tempo que eu quero guardar, pra cada célula, ao mesmo tempo que eu quero guardar o estado dela, no estado que eu tô olhando agora, e o estado dela
no próximo estado, eu quero guardar dois estados para cada célula, eu preciso então de duas matrizes, certo? Isso é óbvio. Ou seja, essa nomenclatura aqui de estado de jogo que eu estou usando, ela não é suficiente para eu aplicar direito as regras do meu jogo, certo? Eu preciso de duas matrizes. Eu preciso de uma matriz, que vai ser o presente. Eu preciso de outra matriz totalmente diferente, que vai ser o futuro. E aí? Para cada célula do presente, eu vou calcular o próximo estado dela. Eu vou guardar no futuro. E aí, depois que eu terminar de pegar todas as células do presente e calcular o estado futuro, eu quero que o futuro passe a ser o presente. Para que então eu possa pegar isso aqui como presente, calcular o futuro em cima disso, depois pegar esse futuro, passar a ser o presente, certo? Eu preciso de duas matrizes que vão guardar estados do jogo diferentes. Então, não é útil para mim, vai ficar muito confuso o meu código se eu deixar esse estado que eu estou recebendo do usuário realmente como só estado do jogo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou renomear esse array para o presente. E aí eu vou criar outro array do mesmo tamanho chamado futuro. E aí, toda decisão que eu tomar depois de olhar o estado da célula no presente, eu vou guardar o novo estado no futuro. Para que esse novo estado da célula não afete a decisão que eu vou tomar sobre as próximas células que estão no mesmo tempo, digamos assim, que ela, certo? Dessa maneira, tendo uma matriz para o presente e uma para o futuro, eu consigo aplicar cada regra simultaneamente, entre aspas, porque a decisão que eu tomar sobre uma célula anterior não vai afetar a decisão que eu vou tomar sobre uma célula futura, certo? Então, beleza. Então, primeiramente, agora que eu já sei como é que eu vou fazer para aplicar as regras simultaneamente. Para aplicar as regras em si, eu preciso saber se a célula está viva ou morta, e eu estou checando aqui o estado da célula. Eu também tenho que saber quantos vizinhos ela tem. Então eu vou contar os vizinhos de cada célula. Certo? Como é que eu faço para contar os vizinhos de cada célula? Desse jeito aqui, ó. Quando eu escrevo mod, o que eu quero dizer é modificador, certo? Bom, por que eu estou calculando as linhas e as coordenadas, linha e coluna de cada vizinho, nesse for estranho aqui que vai de -1 até +1, certo? Bom, repara o seguinte, vocês concordam comigo que, por exemplo, se eu pegar essa célula aqui que está bem no meio, vocês concordam comigo que todos os 8 vizinhos dela, as coordenadas dos 8 vizinhos, eu consigo expressar em função das coordenadas da própria célula que eu estou olhando? Por exemplo, essa aqui, ela tá na mesma linha na coluna anterior. Já essa aqui, ela tá na próxima linha e na próxima coluna. Esse aqui, por exemplo, ele tá na linha anterior
na próxima coluna, certo? Então, quando o mod linha vai de -1 até 1, passando por 0 também. Então vai valer -1, 0 e depois 1. E mod de coluna também, vai valer -1, depois vai valer 0, depois vai valer 1. Se eu somo esses valores em linha e coluna, que são as coordenadas da minha célula atual, eu vou ter o quê? Linha -1 é a linha anterior. Linha mais 0 é a linha atual. Linha mais 1 é a próxima linha. Coluna -1, coluna anterior. Coluna mais 0 é a coluna atual. Coluna mais 1, coluna, a próxima coluna, certo? Então, esse loop aqui, que no total vai repetir 9 vezes, ele vai verificar as coordenadas de todos os vizinhos, inclusive as coordenadas da própria, da própria célula que eu estou olhando, certo? Quando mod linha e mod coluna valem 0, eu estou essencialmente olhando a linha e coluna, que são as coordenadas da minha própria célula. E eu preciso tratar isso. Se eu estiver olhando para a própria célula, como eu falei, ela não é vizinha dela mesma, certo? Então eu posso ignorar o estado dela na hora de contar os vizinhos e ir para a próxima verificação. Aí beleza. Outra coisa também que eu tenho que validar é o seguinte, ó. Nem sempre esse cálculo aqui e esse aqui, eles vão dar coordenadas válidas para um vizinho, certo? Essa célula aqui, por exemplo, ela não tem o vizinho que está na posição mesma linha, coluna anterior. Nem o vizinho que está na posição linha anterior, mesma coluna, por exemplo, certo? Nem esse cara aqui, nem esse cara aqui e nem esse aqui existem. Eu só sei que um par de coordenadas para vizinho existe quando a linha tá entre 0 e a última linha, que no caso eu sei por tamanho matriz. Se tiver entre 0 e tamanho matriz, eu sei que tá nesse alcance aqui, certo? E coluna vizinha é a mesma coisa. Se tiver entre 0 e tamanho matriz, vai estar nesse alcance aqui. Eu sei que é um valor válido para coluna, certo? Se qualquer um desses valores aqui for menor do que 0, tá por aqui. Se for maior que o... Na verdade, se for igual a tamanho matriz ou maior, tá por aqui, tá fora da matriz, não é válido, certo? Ou seja, vou deixar em tela cheia pra gente conseguir ler a condição inteira. Bom, se então a linha vizinha ela tiver entre 0 e tamanho matriz, eu sei que linha vizinha é válida. Se o coluna vizinho tiver entre 0 e aí aqui e tamanho matriz, eu sei que também é válido. Aí, se então essa condição inteira for verdade, a coordenada é válida, certo? E na negação disso, ou seja, se o par de coordenadas não é válido, eu também quero ignorar. Porque se não é válido, não vai alterar em nada na minha conta. Agora que eu validei que eu não estou olhando para a própria célula na hora de contar os vizinhos, e que eu estou olhando para um vizinho que realmente existe, como eu falei anteriormente, do jeito que eu estou guardando o estado de cada célula aqui, se a célula é viva, o estado dela é 1. E se a célula é morta, o estado dela é 0. Então tudo que eu preciso fazer para contar os vizinhos é somar os estados de todos os vizinhos.
Nesses dois loops aqui. Olha só, tem bastante loop dentro de loop aqui. É importante vocês entenderem o que cada um deles faz. Esses dois loops aqui juntos, eles estão olhando o estado de cada célula. Aí, para cada célula, esses dois loops aqui juntos, eles estão olhando os vizinhos de cada célula. Aí, depois de olhar os vizinhos de cada célula, eu vou determinar se a célula aqui vai estar viva ou morta na próxima geração. Então, vamos ver no enunciado aqui. Se uma célula morta possui exatamente 3 vizinhas vivas, ela será uma célula viva. Vamos escrever exatamente isso. Se eu já taquei estado célula diretamente na condição sem comparar com nada, por quê? Porque se quando tá viva é 1 e o C interpreta 1 como true, se tá morta tá 0 e 0 é interpretado pelo C como false, então eu já posso tacar estado célula aqui diretamente na condição que ele vai me dizer true se verdadeiro e F se false. Aí eu quero que a célula esteja viva no futuro, na próxima geração, se os vizinhos for 3 e a célula não estiver viva. Então eu quero a negação do estado da célula. Se a célula, então, se célula estiver viva, a negação de célula viva é morta. Isso aqui vai ser false. Essa condição inteira vai ser false. Se a célula estiver morta, o valor é 0. A negação do 0 vai ser 1, vai ser true. Isso aqui vai ser true. Isso aqui vai ser true. Então, se a célula estiver morta e tiver 3 vizinhos, ela vai estar viva na próxima geração. Inclusive, se eu quiser deixar meu código mais legível, eu até posso aproveitar uma feature do compilador que é o define, né? Para dizer, considerar vivo como 1 e morto como 0. Ou seja, toda vez que eu digitar no meu script a palavra vivo escrita assim, ele vai substituir por 1 na hora de compilar. E toda vez que eu digitar morto, ele vai substituir por 0 na hora de compilar. E aí eu posso deixar meu código mais legível, olha que legal. A célula estará viva. Próxima condição, próxima regra. Vou olhar essa aqui. Se a célula já está viva e ela tem 2 ou 3 vizinhos, ela continua viva. Então, se a célula está viva, dessa vez eu quero pegar realmente o estado dela e não a negação. E os vizinhos é igual a 2 ou... Opa, ou não. Ou a gente escreve assim. Ou os vizinhos é igual a 3. Então ela também vai ser viva. Na próxima geração. Beleza? E aí, além dessa regra... Nossa senhora. Além dessa regra, e além dessa regra aqui, eu tenho mais outras 3. Mas as outras 3 são todas condições de morte. E repara o seguinte, ó. Se a célula não estava morta e passou a viver, e não estava viva e continuou vivendo, independentemente de ser por esse caso, ou por esse caso, ou esse aqui, a célula está morta, certo? Se ela não está viva por esse caso, não está viva por esse, ela está morta e não me interessa por qual condição é. Então eu não preciso verificar a rigor as outras 3 regras. Eu sei que se a célula não está viva, ela está morta. Então eu posso só dizer que a célula está morta sem comparar nada, né? Eu escrevi morto ou morta? Morto. Então, essencialmente, as 5 regras do jogo a gente condensou para 2. A gente definiu o quê? Se a célula era morta e passou a viver, ela vai ser viva.
Se a célula já estava viva e continuou vivendo, ela vai ser viva, senão ela está morta. E aí depois de aplicar as regras do jogo, para cada célula, a gente calculou a próxima geração. E aí eu quero então que o futuro passe a ser o presente. Para que eu possa calcular um novo futuro. Toda vez que eu estou calculando o futuro, eu estou sobrescrevendo o que já estava escrito. Então. Vou copiar isso aqui de novo. Quero nem saber. Ó, vou iterar por todos os elementos das duas matrizes. E aí os valores de todas as células de presente vão ser igual a todos os valores das células de futuro, né? Então eu tô pegando futuro e copiando para presente. Beleza. Do jeito que está aqui, eu vou fazer isso para todas as células e vou parar. Vou fazer uma vez só para todas as células. Eu quero pegar as regras do jogo, aplicar para todas as células, contando todos os vizinhos e depois pegando o futuro e copiando para presente, uma quantidade de vezes que é igual a quantas gerações eu vou simular, certo? Então tudo isso que eu fiz aqui, que já é bastante for dentro de for, eu vou tacar dentro de mais um for ainda. E esse for vai ser para eu garantir que eu estou repetindo tudo isso uma quantidade de vezes igual a quantas gerações eu quero simular. Tudo isso aqui. Não indentou direito, indentou direito. Ah, isso aqui faltou. Peraí. For geração. Esse aqui tá indentada errada? Ah, não, isso aqui tá indentada errada. Isso. Aí isso aqui tá indentada errada sim. Na verdade, a indentação não é errada em si, né? Mas deixa eu deixar o código bonitinho. Eu tenho toque com essas coisas. Aí, ó. Bonitão, então. Beleza. Muita indentação. Muito for dentro de for. Mas é importante vocês prestarem atenção que cada for desse aqui faz uma coisa diferente, certo? Então, eu vou uma quantidade de vezes igual a quantas gerações eu quero simular. Olhar para todas as células do presente. E aí, para cada célula do presente, eu quero contar todos os vizinhos. E depois que eu fizer isso, eu vou determinar se a célula no próximo estado está viva ou morta. Aí depois que eu determinar o próximo estado de todas as células, eu vou pegar todas as células de futuro e copiar para presente para conseguir repetir isso aqui. Muito for, mas dá para entender o que cada um faz, certo? Aí agora que eu terminei de simular quantas vezes o meu programa quer, só preciso encerrar com mais for dentro de for. Vou copiar isso aqui de novo. E dessa vez, para cada estado, eu quero fazer o quê? Eu quero mostrar na tela, né? Eu não vou nem colocar printf. Para cada estado, eu quero mostrar na tela o caractere 1, se ele estiver vivo. Então, ó, repara que eu tô fazendo aqui, né? Eu estou desfazendo aqui a operação que eu fiz aqui em cima. Então,
No meu presente está guardado o número 0 se a célula está morta e o número 1 se a célula está viva. E aí eu vou printar na tela o char 0 se a célula estiver morta e o char 1 se a célula estiver viva, certo? Então eu tô pegando o número que está aqui, somando no char 0. Desfazendo a operação que eu fiz aqui, onde eu peguei o que o usuário digitava e tirei o char 0, né? Beleza. Isso aqui vai ser para cada linha. E aí cada linha, eu quero que ela seja printada, olha só como tá na saída. Cada linha ela vai estar numa linha diferente. É assim que eu sei. Onde é que começa e termina cada linha de saída. Então, depois de eu printar todas as colunas de uma linha, eu vou escrever um contra barra N na saída padrão também, para dizer que os próximos caracteres que estão vindo são da próxima linha. Bastante coisa nesse código aqui. Espero que eu não tenha errado nada, senão vai ser muito ruim de debugar. Vamos ver se funciona. Cara, eu odeio esse terminal assim. Quando ele fica quebrando a linha. Jogo. Beleza, vamos testar então. Primeiro caso de teste. Vixe, tá rodando infinitamente. Se tá rodando infinitamente, deve ser algum for que não tá atualizando direito. Vamos ver. Esse aqui atualiza, esse aqui atualiza. Bom, batendo o olho eu não consegui. Só batendo o olho eu não consegui dizer onde é que tá o for errado. Então realmente vou ter que olhar for por for. Mas se não tá printando nada na tela, eu tenho certeza que é em algum loop que eu escrevi errado. Então vamos ver. Aqui é linha, aqui é linha, aqui é linha. Ah, olha aqui, ó. Esse for aqui, na linha 24. Eu tô incrementando mod linha ao invés de mod coluna. Provavelmente eu devo ter aceitado uma dessas sugestões aqui e cliquei na sugestão errada. O que acontece então? Como eu tava incrementando mod linha ao invés de mod coluna nunca deixava de ser menos um. Essa condição aqui nunca virava verdadeira, certo? E aí meu programa tava preso nesse loop aqui. Vamos ver então se agora ele funciona. Vixe, eu não salvei o código. Opa, agora tivemos uma saída então. Vamos comparar com a saída do exemplo. Vamos ver que tá errada. Por que será que tá errada? Bom, dessa vez, o que deu de errado é que eu determinei errado qual é o próximo estado de cada célula. Então, eu acho que o erro deve estar por aqui. Ou na contagem de vizinhos, se não tiver, né? Vamos ver. Se a célula não está viva e vizinhos é igual a 3, no futuro ela vai estar viva. Se a célula está viva
e tem 2 ou 3 vizinhos. Ela continua viva. Senão ela tá morta. Ok. Já pra contagem de vizinhos. Caramba, eu parei a gravação aqui pra procurar o erro na hora de calcular a quantidade de vizinhos, já que o erro não tá aqui na hora de determinar o próximo estado da célula. E aí eu não achei nenhum erro aqui, do mesmo jeito que também não tem nenhum aqui. Aí eu tava pensando, caramba, né? Então onde é que tá o erro desse código? Será que o erro tá quando eu tô recebendo a entrada? Já que não é quando eu tô tratando ela? E realmente é. Que lembrem uma coisa. O motivo da entrada tá sendo assim, ó, cada uma dessas colunas em uma linha diferente, é porque depois do último zero aqui, ó, no caso depois do último estado, né? Não necessariamente zero. Mas depois do último estado de cada linha, o robozinho ainda vai falar pra mim, vai digitar aqui, um contra barra zero. Um contra barra zero não, um contra barra n, né? Um new line. E aí eu tenho que ignorar esse nova linha que vai vir depois de cada linha pra começar recebendo só os estados. Então, depois de cada linha que eu receber inteira, eu tenho que fazer um get char aqui, que vai receber o contra barra n, só pra ignorar ele e continuar recebendo daqui. Por causa dessa linha de código aqui, que eu tava esquecendo de ignorar o contra barra n que tem depois de cada linha, o que eu tava fazendo. Eita! O que eu tava fazendo não era tratar a saída errada, eu tava recebendo errada a saída. E por isso meu programa tava dando estranho. Olha só agora então. Se a gente for rodar o programa, tá exatamente igual ao exemplo de saída, que também é exatamente igual ao enunciado. Eu vou colocar mais um exemplo aqui, só pra ver se meu programa não morre no meio do caminho, mas eu não vou verificar nem ferrando se o que vai sair aqui é igual ao que sai no meu programa. Ó, alguma coisa saiu. Tô analisando aqui, a saída começa depois dessa linha cheia de zero aqui. Se o que tá aqui é igual ao que tá aqui, eu não vou olhar nem ferrando. Se por acaso estiver errado, diga aí nos comentários. Mas eu acho que depois desse erro sorrateiro aqui no nosso código, ele está certo. Um código relativamente grande, relativamente difícil. Tem arrays multidimensionais, também conhecido como arrays bidimensionais, também conhecido como matrizes, como quer que vocês queiram chamar, que é uma ferramenta útil, muito útil do C, mas também muito confusa. Tem muito for dentro de for, muita tomada de decisão, certo? Como eu falei no começo da aula, vários conceitos de programação que você precisa articular bem para resolver esse problema. Por isso que ele é tão famoso, por isso que eu quis trazer para vocês. Eu espero que essa aula tenha ficado bastante compreensível e que se esse foi o seu primeiro contato com o jogo da vida, que você tenha entendido bem ele, tenha desmistificado todas as sopas de letrinhas aqui, todos esses números binários. Caso qualquer dúvida, deixe nos comentários. É isso, e até a próxima.